A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez aqui para estar proclamando a palavra do Senhor. E eu quero estar lendo com você aqui em Jeremias, capítulo 18, verso 1 ao 6. Deus já tem alguns dias ministrado no meu coração para mim estar compartilhando com os irmãos, né, o testemunho, um pouquinho do meu testemunho, o que o Senhor fez na minha vida. E eu não poderia deixar a palavra que o Senhor já trouxe diretamente no meu coração, sobre o vaso do oleiro, né? E eu quero estar lendo com você, amém? Jeremias 18, verso 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, essa palavra ela é poderosa, ela fala sobre a transformação de um vaso, né? E é necessário que cada um de nós possamos descer à casa de oleiro, a casa do oleiro, porque a casa do oleiro é um lugar de transformação, é um lugar de experiência com Deus, é um lugar onde nós ouviremos a sua palavra, é um lugar de direção, onde seremos direcionados, o que o Senhor ele quer conosco. Ali o Senhor ele nos dará uma missão, né? Ele estará nos revelando o propósito que ele tem conosco, o que ele quer de nós, né? E essa palavra é muito poderosa. Então, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração sobre o testemunho que eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos é vida restaurada, né? E é um testemunho pessoal meu. Eu quero falar um pouquinho do vaso, mas também quero falar um pouquinho de mim, que fui um vaso nas mãos do oleiro, que estou sendo um vaso nas mãos do oleiro, porque Deus ainda está trabalhando em mim. Eu quero falar também sobre o poder de Deus que atua na transformação, né, de uma pessoa, como assim o Espírito Santo ele me alcançou, como ele agiu na minha vida, né? E já muitas vezes o Senhor me leva novamente à olaria, né, e ministra no meu coração que ele está trabalhando algo em mim, né? Porque muitas vezes também nós como vasos a gente se racha e não conseguimos mais segurar o azeite, né? E é necessário que nós sejamos ali novamente restaurados nas mãos do oleiro, novamente moldados, né? Novamente refeitos, né? Para ser um vaso cheio do Espírito Santo, um vaso útil na obra do Senhor, né? Então aqui quando ele fala para Jeremias: desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras, né? Então aqui, casa do oleiro é lugar de experiência. Eu não sei se você está passando por uma olaria de Deus, né? Está aí na olaria de Deus, às vezes um deserto, um lugar onde você está sendo moldado, está sendo transformado, né? Mas ali é um lugar de experiência com Deus. Olaria é um lugar de experiência. É um lugar onde nós recebemos uma missão, uma direção, né, uma nova direção, algo novo da parte de Deus, né? Eu digo que olaria, por mais que é um lugar de quebra, mas também é um lugar de ser transformado, né? E toda transformação que ela vem de Deus, ela é para a glória de Deus, né? Então, irmãos, que essa palavra venha falar forte ao seu coração, um testemunho grandioso, né? Eu quero falar um pouquinho de mim, né? Eu creio que Deus ele vai te alcançar, né? Eu nasci assim, a minha mãe já era cristã, sempre levou a gente para a igreja, desde pequenininha, a gente sempre tem o hábito de cultuar, de congregar, eu e a minha irmã, né? Eu tenho apenas uma irmã. E assim, a gente sempre pequenininha, sendo criada na igreja, mas assim, não foi na infância que o Senhor me alcançou, né? Que Deus começou uma obra de verdade
na minha vida, porque por mais que eu cresci na igreja, cultuando a Deus, né, ouvindo a palavra, de alguma forma a palavra ela não entrava no meu coração, né? Então, assim, por mais que eu tento me lembrar de uma mensagem quando eu era criança, eu não consigo me lembrar, porque não tinha uma palavra, uma mensagem específica que falasse profundamente ao meu coração. É como se os meus olhos e ouvidos espirituais estivessem fechados, né? Eu não conseguia entender a palavra de Deus, não conseguia discernir o que o Senhor falava comigo, né? Então, assim, as mensagens eram apenas, né, como se diz, eram em vão para mim, eu não conseguia receber nada, é como se os meus ouvidos estivessem fechados, né? Então, ali na adolescência, né, eu acho que todo adolescente passa por uma fase onde o inimigo se levanta e procura trazer muitos laços, né, para fazer o adolescente se desviar. Eu até falo para minha filha que é adolescente, olha, a sua idade é uma idade de plantar. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã, né? Então, assim, é uma fase, assim, um pré-início de uma fase adulta, mas é uma fase bastante complicada, a gente ainda não sabe o que a gente quer, né? E a adolescência sem Jesus, ela é muito complicada. Eu oro, assim, para que os adolescentes eles tenham um encontro com Jesus desde muito cedo, ou às vezes quando criança, né? Para que o temor do Senhor esteja ali na fase da adolescência, e isso não vem trazer complicações, né? Ore pelo seu filho que ainda é uma criança, para que ele tenha um encontro com Deus ainda criança, porque na fase da juventude, adolescência, se a pessoa ainda não tiver uma conversão genuína, um encontro com Deus, o inimigo vai trazer diversos laços, né? E pode fazer com que esse adolescente venha se afastar. E comigo não foi diferente, né? O inimigo, ele se levantou, trouxe bastante laços, né? Me corrompeu de alguma forma, né? Tirou a minha pureza, né? Na minha juventude. Então, o que Satanás pôde fazer, ele fez, irmãos, né? Eu acabei, assim, me casando com um rapaz que eu ainda não tinha um discernimento do que era amor, de fato, né? E assim, hoje eu me vejo como eu era criança, né? Como eu era nova, sem ideia, sem maturidade. Me casei ali no casamento, um casamento muito sofrido, era muitas brigas, era uma luta, irmãos, uma luta, sabe? E aí esse casamento durou apenas 2 anos, e teve traições, então, assim, muita luta. E aí nós morávamos aqui em Mato Grosso, né, ali na cidade de Ponce Lacerda, a gente voltou para Rio Verde, que é o lugar onde eu nasci, Rio Verde, Goiás, então aonde eu estou morando hoje atualmente. E ali, né, ainda sem conhecer a Cristo, e aí volta para a igreja, né, vai e volta para a igreja, aí é onde eu conheci o meu esposo, né? Nós fomos morar juntos, não teve uma cerimônia, um casamento certinho, porque quando eu conheci ele, ele estava no mundo, se dizia católico, e eu também estava afastada da presença de Deus, sem conhecer a Deus, né? Mas, assim, eu digo que já era propósito de Deus na minha vida que eu conhecesse, né? Porque hoje, graças a Deus, o Senhor, eu vejo pelos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, o Senhor confirma a minha união com meu esposo, né? Então eu acho isso maravilhoso, né? Eu vejo assim que eu não fui o tipo de pessoa que orei pedindo Senhor confirmação sobre meu casamento, mas eu apenas contemplei milagres sendo realizados dentro do meu casamento. E esses milagres feitos por Deus dentro do meu casamento me trouxe certeza e convicção de que eu estava com a pessoa certa e de que o Senhor havia preparado de fato meu esposo para mim. Então, assim, eu digo que ele veio, né, como instrumento de cura sobre a minha vida, né? Então, quando a gente se conheceu, eu ainda estava afastada, né? Mas ali teve um tempinho, bem no iniciozinho do nosso casamento, eu convidei ele para ir para a igreja, né? Eu tive uma fase que eu fui ali, né, para a igreja, mesmo sem ainda ter passado por uma conversão. Fui para a igreja, levei ele para a igreja, ali ele aceitou Jesus, né? Só que devido à igreja que nós estávamos congregando, era bem pequenininho, o pastor não tinha muita estrutura financeira para manter a igreja. E eu me lembro que ele foi obrigado, né, pelas circunstâncias, sem poder pagar o aluguel da igreja, e os membros também não tinham uma estrutura
financeira para estar ajudando, né, ele teve que se mudar para Jataí. E a gente, que era as ovelhinhas dele, a gente ficou ali, né, sem um lugar assim certo para congregar, né? Aí foi um momento em que a gente novamente se afastou. E novamente também eu me afastei da presença de Deus. E quando a gente está afastado, irmãos, da presença de Deus, mesmo eu estava afastada, mas ainda não tinha vivido uma conversão, entendido o que era conversão, entendido a obra de Deus na minha vida. Eu ainda tinha dúvidas sobre a minha identidade, eu ainda tinha dúvidas sobre a minha vida aqui na Terra. Senhor, mas tipo, tinha uns questionamentos, né? O que Deus tem comigo? Por que eu nasci? Por que eu vivo hoje, né? Com que propósito? Eu ainda não entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, né? E ali a gente começou a passar muitas lutas no nosso casamento também, no meu segundo casamento, né? E graças a Deus, continuo no segundo, graças a Deus. Mas até então, meu primeiro casamento, tinha 16 anos, não tinha ideia, não tinha mentalidade alguma, né? Não tinha um conhecimento. Então, eu não tinha uma sabedoria, uma estrutura nem emocional e nem espiritual para levar um casamento adiante. E quando eu conheci meu esposo, o diabo novamente, né, tocou mais uma vez meu casamento e eu me vi nas mesmas circunstâncias que no primeiro, passando por diversas lutas, aflições, sem sabedoria nenhuma, né, para estar ali sendo um canal de cura no meu casamento. Não sabia orar ainda, nem por mim mesmo, que dirá pelo meu esposo. Então eu estava assim, por mais que eu conhecia a palavra de ouvir falar, essa palavra ainda não tinha um efeito na minha vida, porque eu ainda não tinha vivenciado o encontro com Deus, né? E a gente ali teve um tempo que a gente se separou. Eu e meu esposo, nós nos separamos, né? Nesse tempo de aflição, né, a gente se separou e a gente ficou por um período de 11 meses se separados, né, ali separados, distante um do outro. E assim, na minha concepção, que eu não amava mais, eu não queria mais, eu mesmo cheguei nele e falei, não, vamos separar, eu não gosto mais de você, não te amo mais. Eu cheguei a falar isso para ele diversas vezes, né, e isso machucava muito ele chorou muito, sofreu muito, mas na época a gente não conseguiu manter esse casamento, estava totalmente mesmo desgastado, sem sentimento, né? Mas Deus tinha um propósito, porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Deus tinha um propósito com a gente junto, né? E a gente ali 11 meses separado, eu já estava me relacionando com a outra pessoa, já estava até, inclusive, já com essa outra pessoa. E eu estava trabalhando numa empresa, e uma empresa pequena, sabe, que tinha poucos funcionários, estava bem no começo dessa empresa. E ali, de repente, houve um assassinato, né, de um funcionário, e em seguida um acidente. Eu sei que menos de 10 dias acabou falecendo 2 funcionários dessa empresa. E aquilo ali me gerou um temor, um medo, né? E ali a gente na aflição corre para Deus, né? E eu me lembro que nessa época minha irmã já estava congregando numa igreja de frente à casa dela, e ela me falava dessa igreja, aí ali me gerou uma curiosidade de ir para a igreja, né? Então ali eu queria apenas assim que o pastor orasse por mim, me abençoasse, para que o pastor, né, tipo assim, se ele visse alguma coisa que a gente, assim, nossa, mas numa empresa, 10 funcionários, morre 2 em menos de 10 dias. Eu fiquei pensando, eu sou a próxima vítima, né? Que a gente que é ímpio, que não conhece a Deus, não conhece a nossa identidade em Deus, a gente acha que, nossa, meu Deus, que coisinha tem medo de morrer, né? A gente tem esse medo. E ali eu fui para receber essa oração do pastor, porque eu tava com medo de morrer, irmãos, de ser a próxima vítima. Hoje assim, às vezes acho engraçado, né? Assim, a forma de Deus trabalhar em nós, às vezes depois você, lá na frente, pensa assim, meu Deus, né? Deus já estava trabalhando aquilo, a gente não estava vendo, né? E ali aconteceu que eu fui lá, nessa igreja, né? E ali eu conversei com o pastor, só que ele era um pastor bem sincero, né? Hoje eu entendo totalmente a forma como ele agiu, já tenho esse entendimento, porque foi uma pessoa que foi um canal de bênção na minha vida, né? Pastor Vandir Teles, né? Nossa, uma bênção, um casal abençoado, ele e a esposa. E ali ele foi um canal de bênção, um instrumento de salvação. Deus usou ele muito
né, para trazer salvação, libertação na minha família. E ali eu comecei a ir na igreja, eu estava, né, inclusive com essa outra pessoa, eu fui lá a primeira vez, e ali eu pedi oração, né, como todo mundo pede oração no final do culto, né, chega no final do culto, pede oração. Aí eu cheguei nele para pedir oração. Só que ele não orava por pessoas que não fossem cristãs, né? Hoje eu entendo por quê, eu sei por quê. Porque a pessoa mesmo, quando a pessoa vai orar para uma pessoa que não é liberta ou não é salvo, e ora assim por libertação, ele recebe muita retaliação. Então, por isso que a pessoa precisa primeiro entregar a vida a Cristo. E ele já tinha esse conhecimento, né? E ele falou comigo, olha, eu não oro por quem não é crente, eu costumo orar por libertação por pessoas que já são cristãs. Até mesmo porque como eu vou entrar numa guerra se Jesus ainda não entrou? Então você precisa aceitar a Cristo, né? E me explicou a importância de aceitar Jesus, né, ali. E ali eu confesso que eu aceitei Jesus mais da boca para fora, né? Ali só para receber a oração. E aí ele falou, porque ele falou assim, olha, e quem está em Cristo, a Bíblia fala que quem está em Cristo o maligno não toca. Então, se você estiver em Cristo, o maligno não vai te tocar, né? Você não precisa ter esse medo, né? Então, assim, aí eu peguei também, essa palavra também na hora ali me convenceu e eu aceitei a Cristo. Mas ainda não era de coração aberto, né? Eu estava afastada e não tinha uma pretensão de voltar de fato para a igreja, né? Eu me lembro que nessa primeira vez, né, que a gente conversou, não tinha de fato uma intenção de voltar, né? E ali eu de fato não voltei mais na igreja, só queria receber a oração. Mas ali, irmãos, ele falou algo comigo na hora que ele estava conversando comigo, essa outra pessoa. Ele falou assim, olha, como que vocês dois estão? Eu falei, a gente tá morando junto, né? Aí ele falou assim, olha, a Bíblia fala que vocês precisam se casar perante a lei dos homens e a de Deus, né? Você precisa casar no papel. Se vocês realmente se gostam, vocês têm que se casar no papel. Mas agora, aí ele usou essa frase, se for só safadeza, passou da hora de acabar. E ele usou essa frase comigo. E assim, parece ser uma frase assim muito grossa para uma pessoa, para um pastor falar para uma ovelha. Mas na verdade essa frase, Deus trabalhou muito nessa frase no meu coração, né? Que aí por mais que eu fiquei 2 meses ali, 2 a 3 meses sem ir na igreja e sem comunicar novamente com ele, mas o Espírito Santo ficou no meu coração, né? Se você não ama o suficiente para casar no papel, então é safadeza. E a safadeza passou da hora de acabar. E eu falei assim, é verdade. Aquilo ali o Espírito Santo me convenceu sobre isso, né? E ali logo eu me separei dessa outra pessoa e a gente se reconciliou, eu e meu esposo. Voltamos, né? Nos reconciliamos. Procurei meu esposo, falei que eu tinha me arrependido, né? Deus já estava trabalhando nisso, né, irmãos? Usando ali a vida do pastor para falar algo comigo, para me trazer para o caminho certo, né? E ali o Senhor usou ele e a gente retornamos. Mas estava ali um casamento, né, totalmente desestruturado, sem sentimento, sem confiança. A aliança estava quebrada, né? Um lar estava totalmente desconstruído, o meu lar. E eu precisava da ajuda do Senhor. Aí nessa época, aí ele falou assim, bem, vamos lá na igreja, que sua irmã tá indo, né? E ele me chamou para ir na igreja, né? Aí eu fui. E nesse dia lá, nós fomos à frente, nós dois, a gente teve uma oportunidade de conversar com meu esposo, eu conversei com ele, e ali, quando a gente conversou com o pastor, a gente explicou a nossa situação, que a gente estava separada, eu estava com uma outra pessoa, mas Deus já havia trabalhado algo para que eu saísse, né, desse relacionamento incerto e a gente retornasse. Meu esposo me recebeu novamente como esposa, Deus estava trabalhando algo em nós. Ele estava querendo trabalhar uma restauração no nosso casamento. E ali nós entregamos, de fato, a vida a Cristo. Ali, diante do altar, naquele dia, de fato, irmãos, eu entreguei minha vida a Cristo. Falei, Senhor, hoje eu estava já com o coração quebrantado, com o coração sincero. Ali eu entreguei minha vida a Cristo. Eu decidi, né,
retornar para a presença do Senhor. E ali eu pedi a ajuda dele. Eu lembro até hoje que eu falei: Senhor, eu não quero mais me afastar. Eu não quero mais. Eu quero que essa decisão ela seja definitiva. Eu quero que o Senhor me ajude a permanecer na sua presença. E eu me lembro que Deus começou a agir. Em questão assim de um mês, a gente ali buscando a Deus, congregando, eu tive um encontro com Deus. E eu quero falar para vocês desse encontro que eu tive com Deus, que foi algo muito forte, uma experiência muito forte que eu tive. Até hoje, às vezes, eu vou falar e eu acabo me emocionando, né? Eu recebi o batismo com o Espírito Santo em um mês, né? Congregando, uma faixa mais ou menos de um mês, eu congregando. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu passei, assim, 3 dias, assim, vivendo aquela alegria, aquela plenitude, né? Aquela paz que excede o entendimento, né? Você só se alegra, né? Uma fase de alegria, dias de alegria na presença de Deus, aquele fervor na oração, né? Aquele amor pela presença de Deus. Eu me lembro disso muito bem. E até me emociono de falar, porque foi realmente muito forte. Mas ali é o 3º dia, naquela alegria, naquela paz, naquela plenitude de felicidade, né? Porque é isso que a gente sente na presença de Deus, aquela alegria. Eu me ajoelhei para orar na parte da manhã, antes de ir para o trabalho, e eu e meu esposo, a gente já estávamos juntos, né? Mas estávamos num lar totalmente desestruturado, não havia sentimento, não havia, né, relacionamento, confiança, né? Então Deus tinha que trabalhar algo no meu casamento, né? Na minha vida ali. E ali eu, orando a Deus, o Senhor me mostrou uma visão. Através do batismo, o Senhor me entregou o dom de visão, né? Hoje ele se aperfeiçoou, né? Hoje eu já consigo ter revelações, né? Mas antes começou como um dom, um simples dom de visão. Eu via visões, né? E o Senhor me mostrou uma visão. O Senhor me mostrava um espelho, e através desse espelho eu via uma lata de lixo. Esse espelho, ele tinha o meu reflexo, só que o meu reflexo ele ia desaparecendo, assim, se desvanecendo, e aparecia uma lata de lixo, muito cheia de lixo. E eu não conseguia entender o significado dessa visão, e eu comecei a orar a Deus. Senhor, o que que significa? A primeira coisa que eu perguntei: Senhor, o que que significa essa visão? E o Senhor falava no meu coração: filha, hoje é assim que eu te vejo, hoje, né? O Senhor falou, me lembro desse dia perfeitamente. Aí eu comecei a me entristecer e o Senhor começou a falar comigo. Todo o lixo que estava dentro do meu coração, o Senhor começou a falar comigo. Olha, você é soberba, eu não gosto da forma como você trata suas filhas. Às vezes, na hora de corrigir, eu acabava sendo muito nervosa, agredia elas, né? Então, assim, Deus começou a me mostrar o que havia de errado dentro de mim, que precisava de uma mudança, que precisava de uma transformação, né? No meu casamento, inclusive, o Senhor começou a falar: olha, no seu casamento, a forma como você trata seu esposo, eu não me agrado, e começou a me confrontar. O próprio Espírito Santo, irmãos, não foi ninguém que ele usou para falar, não. O próprio Espírito Santo começou a falar comigo e me revelar o que estava de errado na minha vida, o que ele não se agradava de mim, as atitudes, né, que eu precisava de mudança. E eu me lembro que eu passei ali uns 3 dias só chorando. E eu lembro que meu esposo ficou muito preocupado, chegava perto de mim e falava assim: bem, eu te fiz alguma coisa? Eu não. Só que eu não queria falar o que estava acontecendo, né? Porque era algo entre eu e Deus. E eu sabia que Deus estava transformando, que Ele estava mudando, né? Que era necessário aquela tristeza, né? Como diz a Bíblia nas cartinhas de Paulo, onde ele fala que a tristeza, segundo Deus, ela produz uma transformação. Ela produz um arrependimento, né, que futuramente vai ser um fruto de justiça.
Era exatamente isso que Deus estava fazendo em mim. Era uma tristeza, eu passei aquela tristeza, né? Mas era uma tristeza que estava gerando em mim um arrependimento, um profundo arrependimento. E eu passei ali 3 dias ali de muitas lágrimas, chorando e ali pedindo perdão a Deus, né? Senhor, me perdoa porque eu sou assim. Senhor, me perdoa porque eu sou assim, porque eu faço isso não te agrada. Então ali foi esse encontro com Deus, ele foi primordial, né? Numa transformação, mudança que Deus tinha comigo, que Deus queria fazer na minha vida. E ali o Senhor começou a me revelar todo o lixo que estava dentro do meu coração, o que não vinha dele, né? Então, assim, foi um tratar minucioso e o Espírito Santo só falava comigo, na verdade, eu só ouvia a voz dele. Como esse vaso aqui que estava na roda do oleiro, né? Estava ouvindo a voz de Deus ali, e Deus ali começou a se revelar para mim. Eu digo que conversão ela é isso, irmãos. A verdadeira conversão é quando você começa a ouvir a Deus, né? Porque muitos falam, eu aceito Jesus, mas ainda não passou por uma conversão, ainda não tem o discernimento de ouvir a voz de Deus, né? E quando Deus começa a falar conosco, tudo muda, na verdade. Quando Jesus entra na casa, tudo muda. A salvação entra na casa, muda, né? Assim como entrou na casa de Zaqueu. Então, quando Jesus entrou na minha casa, a casa que eu me refiro é o meu coração, as coisas começaram a mudar, né? E ele começou a me mostrar o que estava de errado, áreas da minha vida que eu precisava de um conserto e de um arrependimento. E ali eu estava buscando a Deus, né, orando a Deus, e ali eu ouvindo a voz de Deus, eu só ouvindo o Senhor. Aí depois eu comecei a orar, né, porque ali eu comecei a criar forças para orar. Aí eu comecei a orar assim, Senhor, me dá forças para orar, porque eu só consigo chorar. Eu só consigo chorar e te pedir perdão, e era essa a minha oração, me perdoa, Jesus. E cada coisa que o Senhor me mostrava, eu me perdoa, Jesus, por isso, me perdoa. E eu me lembro que eu vivi assim, esses 3 dias de muito choro e sempre pedindo perdão a Deus, né? Por tudo que o Senhor estava me mostrando, áreas que eu precisava mudar, né? Então, e ali eu comecei a orar, eu fiz uma oração ali, uma oração sem sabedoria. Hoje eu falo que eu não tive sabedoria para orar, né? Mas eu orei da seguinte forma. Eu falei, Senhor, mesmo que hoje eu seja uma lata cheia de lixo, que o Senhor arranque o lixo de dentro de mim. E eu fico uma lata vazia do lixo. Eu estava preocupada era com o lixo que estava dentro de mim, né? Então eu jamais imaginaria o que o Senhor iria fazer, né? Que na verdade, além de tirar o lixo, ele ia me transformar em um vaso cheio da presença dele, né? Mas eu não tinha essa sabedoria para orar dessa forma. Então eu pedi ao Senhor para tirar o lixo. Senhor, tira o lixo, né? Eu estava preocupada com o lixo. E ali eu me lembro que o Senhor, ele começou a trabalhar em mim. E quando eu comecei a orar dessa forma, Senhor, tira o lixo que está dentro de mim, eu tive uma outra visão. Eu assim, de joelhos dobrados, orando ainda, né? E orando o Senhor, pedindo o Senhor para tirar o lixo. E ele me mostrou uma outra visão. Novamente eu vi o espelho, o espelho espiritual, o espelho de Deus, né, irmãos? Eu vi o espelho e eu me lembro que quando eu tive essa experiência, irmãos, eu estava com o cabelo loiro, bem loiro, branco, um loiro cinza, na verdade. Cabelo curto, loiro. E o tipo de roupas que eu vestia era aquelas calças muito bem apertadas. Não estou aqui pregando usos e costumes, não. Eu estou falando uma experiência que eu vivi com Deus, né? Então, assim, quando eu tive essa visão, que eu vi esse espelho, né? Eu vi uma moça, aí eu não reconheci essa moça, eu não reconheci essa mulher. Eu vi essa mulher e, assim, ela se parecia comigo um pouco, né? Bem pouco, na verdade. Só que ela tinha os cabelos negros, né? Como eu tenho hoje, cabelo longo, negro. E eu vi ela de saia, uma saia, ela estava sentada assim de lado e ela olhava ali e ela ria, ela sorria. E quando ela sorria, era uma face assim iluminada, sabe, assim, eu vi aquele brilho do Espírito Santo e ao mesmo tempo uma beleza muito linda do Espírito Santo, né?
E eu falei assim, nossa, que linda essa mulher. Eu lembro que eu me admirei a beleza que estava sobre ela. Eu falei, que linda essa moça, que linda essa mulher. E assim, e o Senhor começou a fazer, tipo, a puxar assim pro meu rosto, né? Pra mim saber de fato quem que era aquela mulher, né? Aí veio tipo um zoom assim, começou a puxar o meu rosto, né, na minha visão. E eu comecei a ver, quando eu vi bem de pertinho que aquela mulher, na verdade, era o meu rosto, ou seja, que aquela mulher era eu. Aí eu assustei. Ali eu falei, Jesus, essa mulher sou eu, essa mulher sou eu. Eu falei, mas eu tô tão diferente. Eu olhei pra mim, eu falei, tô tão diferente. Mas aquela mulher que eu vi era eu. E eu comecei a questionar a Deus, né? Mas aquela mulher é eu, mas eu tô diferente. E o Senhor falou pra mim assim, filha. Aí eu me lembro que ele falou tão carinhoso, né? Ele falou, filha, se você quiser, é nessa mulher que eu vou te transformar. Eu falei, amém, Jesus. Comecei a glorificar a Deus. Falei, Senhor, obrigada. Porque é nessa mulher que eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero ser essa mulher que o Senhor me mostrou. Então, o Senhor estava me mostrando uma visão futura de como eu seria, né? Dessa forma. E ali, logo, o Senhor tirou toda a alegria, né? De ser loira. Ali eu novamente pintei o cabelo de preto, deixei meu cabelo crescer. E ali o Senhor começou também a trabalhar comigo a questão das vestimentas, né? É como eu estou falando, não estou aqui pregando usos e costumes, mas comigo o Senhor me constrangeu em relação a calças jeans, né? Em relação a bermudas, o Senhor foi tirando, né? Tudo aquilo que Ele não agradava que eu usasse, o Senhor foi tirando, né? Tirando, me limpando, né? De alguma forma Ele começou a mudar a minha forma de me vestir. Eu já não me sentia bem usando bermudas, já não me sentia bem usando calças, né? E o Senhor começou a me mostrar que o chamado que Ele tinha na minha vida era numa igreja assembleia. E ali eu me lembro que o Senhor começou também a falar no meu coração para que eu fizesse uma campanha, um propósito de oração nas madrugadas, eu e meu esposo. E ali nós começamos a orar. Eu me lembro que eu comecei a orar, né, sozinha. Coloquei o celular para despertar às 3 horas da manhã e meu esposo viu, falou assim, bem... Aí ele, olha para você ver, irmão, como Deus quer trabalhar. Ele falou assim, bem, você vai orar pelo nosso casamento, porque ele sabia que era a principal área que eu estava orando, né? E clamando a Deus que houvesse mudança. E ele falou, você vai orar pelo nosso casamento? Eu falei assim, vou. Eu olhei pra ele, vou, assim, um vou bem sem graça, vou. Aí ele falou assim, então eu vou orar junto com você, eu acho que isso nós dois temos que fazer juntos. Eu falei, amém, ali já me fortaleceu, né? E ali nós dois começamos a orar pelo nosso casamento, apresentando nosso casamento. Não era uma oração longa, irmãos, a gente levantava às 3 horas, ficava de pé e fazia ali uma simples oração, que a gente era novo convertido na época, a gente não sabia como orar mesmo, de fato, né? Mas a gente buscava da nossa forma, mesmo sem sabedoria, a gente estava orando ali pelo nosso casamento. E foi 1 ano, irmãos. 1 ano eu sempre orava, Senhor, é para terminar o propósito? Não, não é para terminar. Ou seja, não era para a gente parar de orar às 3 horas da manhã. Então a gente passou uma fase assim, 1 ano orando só pelo nosso casamento, eu e meu esposo. E eu via Deus trabalhar ali neste 1 ano. Só que Deus, ele não trabalhou, como que eu falo, ele trabalhou no meu casamento, irmãos, mas ele teve que trabalhar em mim primeiro, para que áreas fossem mudadas no meu casamento, né? Então ele teve que trabalhar em mim. Eu digo que ele me alcançou primeiro, né? Ele trabalhou algo em mim, né? E ali eu, através de uma mudança, uma transformação na minha vida, eu passei a ser uma nova mulher para o meu esposo, uma nova esposa, né? Ali eu já comecei a entender o propósito do casamento, né? O casamento bíblico, a forma e padrão de Deus, né? O que o Senhor requer do casamento. Eu comecei a entender que amor, ele não é uma coisa que acontece como as pessoas do mundo pregam, né? Que amor, você ali tropeça, olha para uma pessoa, apaixona, e amor. Não é. Amor é uma decisão. Eu escolho e decido amar alguém. É uma decisão. E eu comecei a declarar isso, né? Eu decido amar o meu esposo, né? Como
meu esposo como sacerdote, e amor é uma decisão. Hoje eu amo, né, plenamente, né? Hoje eu sou muito feliz com ele. Hoje eu posso dizer, irmãos, que o Senhor ele transformou água em vinho no meu casamento. Hoje nós experimentamos esse melhor vinho, né? Então, assim, hoje eu aprendi a orar pelo meu esposo. Então, Deus fez uma grande obra no meu casamento. Deus fez uma grande obra em mim para que o meu casamento fosse restaurado. Ele começou primeiro trabalhando em mim. E eu me lembro que em 1 ano de oração pelo meu casamento, o Senhor fez uma grande obra, uma restauração no meu casamento. Agora, a obra em mim, ele começou, mas é fiel para completar. Então, ainda está trabalhando, né? Mas o Senhor mudou muitas coisas, né? O Senhor nos presenteou com mais, né? Eu já tinha uma filhinha antes de conhecer meu esposo, e com meu esposo já tenho 3 filhos, né? E graças a Deus já estamos há 18 anos juntos, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. A gente teve a oportunidade de se casar no papel, né? Há uns 11 anos atrás, né? A gente já está com 11 anos já casados no papel, 18 anos juntos. E o Senhor, ele tem feito grandes coisas. Até desde então, nunca mais a gente se afastou da presença de Deus. A gente tem estado firme, né, na presença de Deus. O Senhor realmente entrou na casa. E eu, meu esposo, eu e a minha família, né, nós servimos ao Senhor. E já há 8 anos, né, que eu faço a obra missionária, já trabalhando para o Senhor na obra. Então é isso. A gente tem crescido, né, em graça, em conhecimento, em estrutura, né, e estatura e graça diante do Senhor. Então, assim, Deus, ele transforma vidas, ele tem o poder de mudar a sua história. Sobre esse vaso que nós estamos pregando aqui em Jeremias 18, o Senhor, ele quer moldar, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. O que me levou a Cristo foi um casamento desestruturado, né? Uma situação em que eu estava vivendo, né? E eu sabia que era para mim estar com ele, mas eu não tinha sentimento. O Senhor teve que restaurar esse sentimento, né? O Senhor teve que restaurar a minha vida, teve que me alcançar para trabalhar no meu casamento, né? E trabalhar em nós. Hoje Deus, graças a Deus, meu esposo também, eu vejo meu esposo sendo trabalhado, né? Sendo dia após dia o Senhor trabalha em nós, irmãos, e dessa forma o Senhor ele quer trabalhar em nós, né? E por diversas lutas e aflições que nós viemos passar, eu me lembro de uma vez que o Senhor também nos jogou, eu e meu esposo, nos lançou novamente à olaria de Deus, e assim, algo que o Senhor falou comigo. Eu entrei na igreja de manhãzinha, e o Senhor e o Ministério do Louvor estava louvando o hino. Essa foi a primeira vez que o Senhor começou a falar comigo através do louvor. Ele falou comigo nesse louvor, né? Aquele hino, atrai o meu coração. Aí tinha uma parte desse hino que o Senhor falava muito forte no meu coração. E eu gravei essa parte. Eu não sei o hino inteiro, mas eu gravei essa parte. Porque foi essa parte que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E aí, na hora que eu entrando na igreja de manhãzinha, eu ouvi o Ministério de Louvor louvando, e eles louvavam assim: sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E aí, essa frase, né, essa parte desse louvor, queimava demais meu coração, queimava, e eu não entendia porque todas as vezes que eles louvavam essa parte, era essa parte que queimava meu coração. E o Senhor, e eu comecei a gravar essas palavras, né? Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E o Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor me fez uma pergunta: filha, você está pronta para ser quebrada? Né? E eu, Senhor, eu não sei, eu nem tive sabedoria para responder, eu não sei, Jesus, mas o Senhor sabe de tudo. Se eu estou pronta para ser quebrada. E ali
Eu me lembro que nós passamos mais uma fase difícil, né? E veio uma luta muito difícil, mas o Senhor, irmãos, Ele nos ajuda a vencer, né? De toda a aflição, toda a luta e adversidade. Mas ficou com essa experiência, destino gravado no meu coração, né? Todas as vezes que eu me vejo diante de uma olaria, que eu me vejo diante de um remoldar, né? Do Senhor, eu sempre falo: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu vaso e eu quero ser útil na sua obra. E se for para ser útil na sua obra, é necessário que eu passe pela olaria de Deus, então eu estou disposta a passar. Hoje eu digo, eu estou pronta para passar, né? Por toda a olaria, por tudo aquilo que o Senhor ainda quer trabalhar em mim, tudo aquilo que o Senhor ainda quer fazer, porque eu digo, irmãos, que é muito melhor você estar na mão do oleiro, ouvindo as palavras dele, se relacionando com ele, sendo tratado por ele, do que estar numa partilheira ali velha, empoeirada, um vaso sujo, sem utilidade, né? Um vaso quebrado, um vaso rachado, ali jogado de lado, sem utilidade alguma. Então, eu prefiro ser um vaso que está sendo quebrado, que está sendo moldado, mas que está nas mãos do oleiro, né? E que está nas mãos do oleiro, porque ali eu sei que quando eu sair deste lugar de olaria, desse lugar doloroso, lugar de quebra, o lugar de ser moldado, e ser moldado ele dói, né? Ser moldado dói. E depois, irmãos, que o oleiro termina o vaso de barro, né? Ele ainda joga aquele vaso, espera secar o barro para depois jogar no fogo, porque esse vaso não pode se rachar no fogo, porque se ele rachar, ele tem que ser feito novamente, né? Então, assim, vai para o fogo da aflição, para ele ser útil para a obra do Senhor. Então, assim, são vários processos que Deus ele trabalha com o vaso. Então, eu digo que Deus ainda está trabalhando em mim, está trabalhando em nós, né? Porque nós sabemos e reconhecemos aonde o Senhor nos tirou, né? Mas nós queremos ainda assim ser transformados, né? Ser transformados dia após dia, né? Até chegar à perfeição que Deus requer de nós, né? Até chegar o dia do Senhor, né? E o Senhor falou: amém, a obra está completa, né? Está consumado, está pronto, né? Então, dessa forma, Deus ainda está trabalhando em nós, né? Então, eu digo para você, através desse testemunho, dessa experiência e dessa mensagem do vaso, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus ele ter um encontro contigo. Então, hoje o Senhor ele quer ter um encontro verdadeiro com você. Ele quer que você passe a ouvir a voz dele. Ele quer que você tenha experiências com ele. Ele quer que não somente a gente edifica muito com os testemunhos dos irmãos, mas ele quer que você tenha os seus próprios testemunhos para contar, as suas próprias experiências para compartilhar, né? Porque Deus ele quer fazer coisas grandes, irmãos, né? Deus ele quer se manifestar a você, ele quer que você viva o melhor de Deus, né? Mas é necessário muitas vezes ir para a olaria, né? Deixar Deus trabalhar em nós, porque através das lutas, aflições, dificuldades que nós passamos, tudo isso, Deus está trabalhando em nós, Deus está completando a boa obra que ele começou em nossas vidas. Amém? E eu quero deixar essa palavra para o meu e teu coração nesta manhã. Não sei a hora que você vai assistir, mas que Deus possa te edificar através dessa passagem. Hoje eu tenho um casamento restaurado, uma família restaurada, uma vida restaurada, né? E necessitei de ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Necessitou em mim que áreas da minha vida fossem confrontadas, para que houvessem mudanças, e essas mudanças, né, traria, né, o refrigério do Senhor, traria a alegria, traria a transformação, há poder de Deus na transformação. Então eu sempre oro: Senhor, continua me transformando, continua trabalhando em mim, porque áreas a gente ainda é falho, tem várias áreas que nós nos encontramos falhos na presença de Deus, mas eu creio que Deus ele é fiel e poderoso para terminar a boa obra, para completar a obra que ele começou em nós. E assim ele vai completar também a obra que ele começou na sua vida. Amém? E eu deixo essa palavra para meditação
neste dia, neste momento, para a sua vida, e eu quero orar com você. Amém? Senhor, neste momento, Pai, eu quero apresentar, Senhor, a vida, Senhor, daqueles que estão ouvindo esta mensagem, este testemunho compartilhado. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor visite, Papai, esta pessoa, Pai, de uma forma poderosa nesta manhã. Meu Deus, visita esta pessoa, meu Pai, de uma forma poderosa neste momento, Jesus. Deus, o Senhor sabe as áreas, Papai, que essa pessoa precisa de uma mudança. As áreas, meu Pai, que ele ou ela precisa ser transformado, precisa de uma libertação. Que o Senhor, meu Pai, venha visitar, Jesus, essa pessoa. Que o Senhor, Papai, venha ter um encontro com ele ou ela, um encontro verdadeiro, Papai, e que ela possa ter uma vida restaurada, um casamento restaurado. Meu Deus, que a sua vida venha ser restaurada em todas as áreas, Pai. Que o Senhor venha alcançar, meu Pai, esta pessoa que está ouvindo esta ministração. E que o Senhor venha visitar, Jesus, esta vida, Pai. Trazendo algo novo, um tempo de transformação, um tempo de vitória, um tempo de refrigério, Papai, na presença do Senhor. Meu Deus, visita, Jesus, esta vida. Entrega, Jesus, a bênção, entrega a vitória, Senhor. Alcança, Papai, trazendo libertação, trazendo salvação, meu Pai, nessa casa, trazendo salvação, Senhor, nessa família, restaurando, Jesus, casamento, restaurando, meu Pai, a vida, a saúde, meu Pai, restaurando os filhos, Senhor, restaurando, meu Pai, a alegria, Senhor, na sua presença, restaurando a alegria da salvação, restaurando, Jesus, a alegria do Senhor, Papai, restaurando, Jesus, restaura, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, restaura esta vida. E que ele, ainda ela, possa compartilhar o testemunho que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, meu Pai. Assim eu oro, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? E você que ainda não teve um encontro com Deus, ore por um encontro. Fala, Senhor, eu preciso ter um encontro contigo, um encontro verdadeiro contigo, porque eu preciso de uma mudança na minha vida. E Deus, ele vai te ouvir, irmãos. Deus, ele vai te responder, porque a Bíblia fala que o justo clama e o Senhor responde, Salmo 34. Então, busque ao Senhor de todo o seu coração, invoca o nome dele, que ele vai te alcançar. Amém? Que Deus venha te abençoar através dessa mensagem e venha te alcançar. Aleluia. E venha ter um encontro verdadeiro contigo. E que esse encontro possa mudar tudo, mudar todas as situações, mudar a sua visão, a sua forma de pensar. Assim como ele teve esse encontro com Saulo, que hoje nós conhecemos como apóstolo Paulo, que antes ali assassinava e perseguia cristãos, mas depois começou a pregar o amor. Então, que ele possa fazer essa transformação na sua vida. Que um dia, eu lembro que uma vez eu orei e falei, Senhor, eu quero um dia poder dizer na cara de Satanás, eu não tenho nada com você, não tenho nada contigo, diabo. E hoje eu posso dizer isso, né? Hoje, muitas vezes eu orando para Satanás, eu não tenho nada contigo, né? Não tenho nada, não tenho uma área na minha vida que você possa, isso aqui é meu, isso aqui você não fez, isso aqui você ainda é meu, não. Né? Graças a Deus eu posso hoje orar e falar, Satanás, eu não tenho nada contigo. Eu não tenho nada contigo, né? Então, isso é um nível que a gente chega na presença de Deus de poder falar assim, eu não tenho nada com o diabo e ele não tem nada comigo, né? A única coisa que eu tenho aqui é só com Deus, meu relacionamento com Deus, né? E a obra que ele fez na minha vida, que todos possam contemplar o que Deus ele faz na sua vida, que você possa ser grato a Deus, ao que o Senhor tem feito, porque eu sou grata ao que o Senhor tem feito na minha vida, né? Eu sei que sem ele eu não sou nada, né? E eu quero a cada dia mais e mais buscar mais a presença dele. Então que esse testemunho possa te alcançar e que você possa ter a sua vida transformada e convidar o Espírito Santo para entrar na tua casa e fazer morada e estar contigo dia após dia. Amém? Se relaciona com o Espírito Santo, se relaciona com Deus, irmãos. Se apega em Deus, né? Segura nas mãos do Senhor e fala, Senhor, me ajuda a me levantar. Não sei de que lugar que você está ouvindo essa mensagem. Às vezes você está numa situação difícil, né? Mas o Senhor, ele é fiel para te resgatar. Ele é fiel para te libertar. Ele é fiel, né, para te transformar, né? E te fazer um vaso novo, cheio da presença dele, usado por Deus. Amém?
Crê nessa palavra, porque se crês, verás a glória de Deus, e que Deus venha te abençoar em nome de Jesus, amém? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, né? Pessoas precisam ouvir esses testemunhos, né? E curte, compartilha e se inscreva no canal e me ajuda divulgando, compartilhando. E que Deus venha a cada dia te acrescentar bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoa.